Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos nos estúdios da TV Câmara o vereador e presidente da Câmara Municipal, pastor Eliezer, e o nosso convidado, o pastor Alan Bonassa, da Igreja Bola de Neve, que está lançando o livro Mantenha a Chama Acesa, Reflexões sobre Adoração. Antes da gente entrar no assunto do livro, só falar, existem semelhanças aí entre o pastor Eliezer e o pastor Alan. O senhor também começou jovem, mais ou menos nesse período que o pastor Alan ingressou também no ministério, né? É verdade, eu comecei bem novo também, né? Eu sou de uma família já raiz evangélica, né? Então eu cresci dentro da igreja evangélica, e o meu chamado também ele foi bem jovem ainda. E quando eu fui chamado para vir para o ministério, foi para essa região aqui da Alta Paulista. E é interessante que geralmente o pastor ele muda muito, né? Ele muda de muitos lugares. E eu vim aqui para essa região e nunca saí dessa região. Eu fui pastor em Rinópolis, quase 2 anos lá, 1 ano e 8 meses. De Rinópolis eu vim para Tupã e estou até aqui hoje. Tupã são quantos anos já? 21 anos, vai fazer agora em dezembro. Em dezembro vai fazer 21 anos que eu estou em Tupã. Então, eu não sou um pastor assim de mudar muito de igreja. Eu cheguei praticamente aqui na região, fiquei na região, só mudei de Rinópolis para Tupã e estou até hoje desenvolvendo o meu ministério aqui em Tupã. Então, o meu chamado também foi bem jovem. Uhum. Vamos falar sobre o livro agora. O tema dele, né? A gente fala, quando fala adoração, muitos até evangélicos já falam, vai ser algo sobre louvor, sobre música. Não tem nada a ver, adoração. Qual o conceito que você aplica no livro sobre adoração? Na verdade, foi uma experiência pessoal que eu tive com Deus. E eu costumo dizer que quando você tem intimidade com Deus, tudo te leva a Deus, né? Se você tem intimidade com Ele, todas as coisas que você vive podem se tornar uma experiência que vai te levar para mais perto dele, né? Eu tenho muito isso comigo, as pessoas até brincam, né? Não dá para falar nada perto do pastor Alan que vira pregação, né? Então, eu comecei, até é algo que é legado do meu supervisor, meu pastor Jair, né? Ele tem muito isso de ministrar com as coisas do cotidiano e isso acaba se tornando mais fácil, né? E tudo o que nós gostamos, como eu disse, pode nos levar para perto de Deus. E eu gosto muito, quem me conhece, quem vê minhas redes sociais, eu gosto muito de pescar. Gosto demais de pescar. É meu hobby, é ali que eu me desligo, é ali que eu converso com Deus, é ali... a minha esposa até brinca, né? Eu não acredito que tem um lugar que você fique quieto. Eu falo, vá pescar comigo. É o único lugar que eu desligo ali, fico quieto, né? E ali Deus me ministra bastante. Acontece que eu fui pescar com 3 irmãos que congregam na igreja com a gente, nós acampamos na beira do rio, e eu sou tupaense, eu gosto do calor, eu não tenho muita intimidade com o frio. E cada um se preparou, né, com agasalhos, a barraca para dormir, e eu não levei nada para me proteger do frio. E aí o que aconteceu? Eu falei, a única solução é fazer uma fogueira, né? E eu fiz uma fogueira na beira do rio, coloquei a minha cadeira de pesca do lado do rio, só que eu cochilei. E quando eu cochilei, o fogo consumiu a lenha e a fogueira apagou. E eu acordei tremendo de frio. E quando eu acordei, Deus falou comigo. Falou que se a gente cochilar, o fogo apaga. Se a gente se descuidar, o fogo apaga. E na Bíblia, se a gente for pesquisar nela toda, há muitas referências de Deus e da presença de Deus como chama. Hebreus fala que Deus é fogo consumidor, em Deuteronômio fala que o Senhor vinha como fogo sobre o monte para falar com o povo. A presença de Deus de várias formas é manifesta como fogo. Apocalipse fala que os olhos de Jesus são como chama de fogo. Então, há sempre uma referência de fogo como presença de Deus. No Evangelho de João fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aí eu comecei a me perguntar sobre essa tal adoração enquanto eu andava no meio da mata, no escuro, procurando lenha para reacender a minha fogueira. E ali eu tive uma experiência com Deus. Porque a adoração, diferente do que muitos pensam, e até foi a sua pergunta, não é só música. Música é louvor e faz parte da adoração. Mas a adoração é uma vida na presença de Deus. Adorar Deus pode ser num bate-papo como nós estamos tendo aqui. Adorar Deus pode ser num bom testemunho, como vocês falaram, a pessoa que bebia já não bebe mais. Eu tinha um problema sério com bebida. Quem me conhece antigamente aqui em Tupã, né, eu tinha um problema sério com bebida. E
quando eu parei de beber, as pessoas iam até mim, o que está acontecendo? Eu falo, eu encontrei algo que é muito melhor, me preenche muito mais, me faz muito mais feliz do que aquela sensação que eu tinha na bebida. Na verdade, tudo longe de Deus é repetitivo e chato, né? Eu, quando vivia naquele mundo de bebida, bagunça, era todo fim de semana. Bebida, dor de cabeça, frustração, bebida, dor de cabeça, frustração. E aí, quando eu me encontrei com Deus, eu descobri que não era assim. E aí eu fui pesquisar, eu falei, se eu quero dar uma base sobre adoração, se é isso que Deus está me falando, eu preciso encontrar fundamentos para isso. E eu fui procurar em todas as vias que eu poderia. Eu procurei no dicionário, eu procurei nas enciclopédias digitais, eu procurei... E aí eu fui procurar nas raízes do hebraico, do grego, o que era adoração. E em todos os aspectos, a adoração é ter uma vida conforme Deus quer. Ou adorar a Deus e colocar Ele como centro de todas as coisas. Então, na verdade, esse livro é um manual para se manter na presença de Deus. Então, em vários aspectos, eu falo como eu reencontrei aquela lenha no meio da mata, contando aquela experiência. No livro se relata essa experiência? Sim, certo. Isso em detalhes. E como eu encontrei os processos para que aquela fogueira fosse reacesa. Então, esse livro, ele ajuda quem nunca teve uma experiência com Deus a se incendiar da presença dele. Ele ajuda quem já tem uma experiência com Deus a se manter mais vivo na presença dele. E também ele ajuda quem já teve uma experiência com Deus e não tem mais hoje a voltar a ter uma experiência com Deus. Então, na verdade, é um manual prático para a gente se manter na presença de Deus. Deixa eu mostrar o livro aqui. Ah, inclusive essa foto é a fogueira original do dia do acampamento. A capa do livro. Aqui, ó. Eu tirei a foto com o meu celular, ela acabou se tornando a capa do livro. Legal. E quanto tempo foi para ser publicado que você escreveu depois dessa experiência? Você veio, teve que ir para frente do computador. Como é que foi esse processo aí? Para materializar foi muito interessante. Essa experiência no papel? Foi muito interessante. Nós temos um amigo que sempre vem para Tupã, é um americano, ele é lá da Jocum, do Havaí, né? Um grupo missionário. Né? Jocum, os jovens com a missão. Isso. Né? E ele é um grande amigo meu, ele vem sempre para Tupã. E ele é um profeta de Deus, ele fala coisas que a gente entende sendo de Deus. Ele disse, Deus te chamou para 3 propósitos. Deus te chamou para escrever livros, Deus te chamou para pregar a palavra e gerar adoração, escrever músicas, e Deus te chamou para pescar. E eu fiquei intrigado com aquilo, né? Como assim, né? E aí eu entendi, porque nos momentos de pescaria é onde eu paro e ouço Deus. E aí, quando eu recebi essa palavra dele... E essa palavra foi bem antes dessa experiência? Foi próximo a isso. Foi próxima? É. E aí, quando eu recebi essa palavra dele, a experiência me veio à tona na mente. Eu sentei no computador, em 2 dias eu tinha escrito o livro completo. Nossa! Foi algo assim de Deus. E aí a gente foi se programando, foi se preparando para a publicação. Fomos conversando com alguns amigos, algumas referências ministeriais no Brasil, que até tem os comentários deles na contracapa. Pode falar. Doutora Neuza Tioca, do Ministério Ágape e Reconciliação, que é bem conceituado no Brasil. O pastor Marcelo Bigardi, da Bola de Neve Curitiba, Paraná, que é uma igreja, inclusive eu estive lá na semana passada num congresso. O pastor Júnior Alavarzi, da Igreja Bola de Neve Bauru. Então são igrejas bem grandes. E aquela que pode melhor dizer como é a minha vida, né? Minha esposa, a pastora João Bonassa, né? Também atestou aqui num comentário de contracapa. E começou a nascer esse sonho no meu coração. Né? E aí, ao ficar pronto todo o processo, o meu pastor Jair, escreveu o prefácio, nós publicamos o livro. E Deus, como fala, Deus liberou isso em mim, né? Fez isso acontecer, desencadeou isso em mim, né? De tal forma que, ao esse livro ser publicado, o meu segundo livro já está pronto, em processo de publicação, e eu já estou escrevendo o terceiro. Nossa. Então foi algo que aconteceu assim, né? E todos os livros com situações do cotidiano, né? Com coisas que, de alguma forma... Experiências que você... O segundo livro fala de Deus, e o nome dele é Como Café. Dá para adiantar aí? Segundo semestre ele está na mão. Segundo semestre aí, a gente volta com... A gente volta, mas é uma experiência... Não vai dar spoiler aqui do livro. Uma experiência que eu tive tomando uma xícara de café. Ou seja, Deus pode falar com a gente em todas as áreas da nossa vida, basta que a gente esteja conectado com Ele. Mas você falou, em 2 dias você sentou na frente do computador, mas aí quantas horas você ficou no computador? O primeiro dia eu fiquei o dia todo. E o segundo dia, meio período, mais ou menos. Mas eu estou perguntando isso porque quem geralmente escreve livros, assim, a gente já recebeu outros autores aqui, às vezes 6 meses, 3 meses, até 1 ano, né, dependendo, né, mas é aquilo que você falou, acho que... Desencadeou algo em mim. Eu acho bem interessante isso, porque
voltando a dizer que tudo aquilo que Deus tem para nós já está em nós, né? Então, se você gosta de algo desde a infância, é porque isso já tem a ver. Você gostava com certeza de falar, né? Então você está apresentando hoje programas e trabalha com isso. O pastor gostava de falar da palavra. Então, tudo que já está em nós se multiplica. Quando eu fiz faculdade de Publicidade e Propaganda, no primeiro ano eu escrevia redações que o professor levava como tema para os segundos, terceiros, quartos anos. Ou seja, o dom de escrever e o desejo de escrever já estava em mim, né? Eu só não sabia como usar isso. Quando eu me alinhei com Deus e mediante uma palavra que eu recebi, isso se desencadeou. E é tão interessante que por onde eu passo, eu tenho até um bloco de notas no meu aparelho celular, que eu vejo uma situação e falo, isso dá um livro. Então, eu já estou escrevendo o 3º livro e eu tenho 12 títulos de livros na minha cabeça que eu sei que eu posso desencadeá-los posteriormente. Então, algo começou, por quê? Porque já estava em mim. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, aquilo que está em nós, vem para fora. E você está percorrendo igrejas para fazer a divulgação do livro, nos ministérios aí? Sim, a gente, desde o mês passado, mês de maio, a gente começou o lançamento do livro. Eu passei por algumas igrejas em São Paulo, passei pela Igreja Bola de Neve de São Mateus, a Igreja Bola de Neve Ermelino Matarazzo, passei pela Igreja Bola de Neve Bauru, do pastor Júnior, que inclusive escreveu um comentário de contracapa, Bola de Neve São José do Rio Preto, que é o nosso supervisor regional, também fizemos o lançamento lá, e a gente está com algumas agendas aí agora sendo fechadas também. Nós vamos fazer o estado do Paraná, como eu disse, eu estive agora em Curitiba, num congresso que nós tivemos na semana passada lá, e nós vamos também percorrer as igrejas do Paraná, e a ideia é que por onde Deus nos levar, as coisas aconteçam. Eu costumo dizer, e esse é um dos versículos que mais me ministra na palavra de Deus, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Não. Se ele promete, ele cumpre, né? E até escrevi uma música sobre isso, está lá no YouTube. Pastor, nasceu um pastor, mas também agora nasceu um escritor, um autor, né? Com certeza, né? Dizem que todo homem precisa casar, plantar uma árvore e escrever um livro. Então eu já cumpri esse propósito, eu já cumpri, vou correr para o próximo. Então eu quero te parabenizar, pastor Alan, por essa inspiração. Quando nós escrevemos um livro, nós levamos o conhecimento. Existe uma frase que diz assim, quem lê sabe mais. Então a pessoa que ela se desperta para a leitura, com certeza ela vai adquirir conhecimento, e quando se fala das coisas de Deus, é muito mais importante, porque quando a gente, às vezes através de um livro, você descobre coisas que aquilo pode fazer a diferença na sua vida para o resto da vida da pessoa. Então o livro é algo muito importante, é uma coisa que não cai de moda. Tanto é importante que a maneira que Deus escolheu para falar com o seu povo é a Bíblia, através da leitura. Exatamente, exatamente. E ele pediu para que, quando o povo não tinha direção, ele determinou as leis para Moisés, para o povo ter uma direção, através das leis. Então, é muito importante nós realmente deixarmos esse legado das nossas experiências, da nossa vida, através dos livros, porque nós vamos passar, mas os livros continuam. Então nós temos livros hoje, minha esposa está lendo um livro que foi escrito em 1959, foi traduzido agora para o português. Então é algo assim que você fica, e ela está admirada, mas esse livro foi escrito em 1959. Parece atual. Parece atual. Então ela está admirada com isso, de estar lendo um livro que foi escrito em 1959 e chegou na mão dela agora, porque foi traduzido agora para o português. Então livro é livro. Então, eu não tenho nenhum livro escrito, mas pretendo me inspirar aí e também poder realizar essa dádiva que Deus dá, como você falou, desencadeou em você aí mais um dom de poder escrever, e isso é importante. Nós precisamos realmente fazer isso, e é como você falou, o mais difícil é o primeiro, depois... Vai, Parabéns, com certeza. Para concluir o que eu disse quanto a Deus promete, Ele cumpre, há 12 anos atrás, um homem orou por mim e disse que via como que uma chama indo de mim
para outros lugares. E eu não entendi aquilo, como uma chama indo de mim, eu não sei fazer fogo, né? E aí hoje eu entendo que essa chama era essa chama que se acendeu através desse livro e que em nome de Jesus vai incendiar muitos corações aí, porque o maior intuito não é publicar livros, não é vender livros. O maior intuito, no Brasil, ninguém praticamente são poucos que sobrevivem de venda de livros. O maior intuito é gerar uma cultura de adoração verdadeira a Deus e gerar uma intimidade de relacionamento com Deus, né? Quero até aproveitar, depois eu vou pegar o seu, esse aqui já está com a dedicatória, presentear o pastor Eliezer com esse livro obrigado. Aqui. Obrigado, Deus abençoe. E dizer que experiência com Deus é escolher fazer a vontade dele. Experiência com Deus é olhar em todas as coisas e entender que Deus está em todas as coisas, pode fazer todas as coisas e entender que obediência é uma das melhores ferramentas para se manter na presença de Deus. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar aí. Obedecer a Ele o que está na palavra dele. Contra a Bíblia não há argumentos. E justamente em reconhecimento ao seu trabalho, o nosso presidente, pastor Eliezer de Carvalho, apresentou uma moção de congratulações, a número 207/2019, parabenizando você pelo lançamento do seu primeiro livro, e a gente vai quebrar um pouco o protocolo aqui do ponto de vista. O pastor fará a entrega dessa moção. Eu vou pedir que a gente fique em pé, mas isso, todo mundo levantando a base do microfone, o microfone desligar. E vale lembrar que é uma moção que foi aprovada por unanimidade. Ela representa aí a vontade dos tupanenses, uma vez que a Câmara Municipal é a legítima representante do povo de Tupã. E está materializado aí através dessa moção. Eu quero entregar, pastor, parabéns. Obrigado. É uma moção de congratulações, de um reconhecimento do Legislativo de Tupã. Agradecer aos meus companheiros parlamentares que reconheceram realmente esse trabalho realizado por você, e realmente acreditamos que, como você já disse, você já está indo para muitos lugares, inaugurando aí, lançando esse livro, e quando você sai, você leva o nome de Tupã também, né? E temos certeza que não será só no Brasil, mas será aí no exterior também. E que Deus abençoe você, que te ilumine, que venha outros livros, e esse é o nosso reconhecimento legislativo. Parabéns, viu? Obrigado. Isso aí, pastor Alan, parabéns. Obrigado. E a gente encerra, o programa Ponto de Vista hoje um pouco de uma forma diferente aqui, parabenizando mais uma vez o nosso convidado, ao pastor também, pela homenagem que a Câmara Municipal faz a esse reconhecimento, um tupanense que, além de desenvolver um ministério pastoral, agora passa a ser um autor aí, que, se Deus quiser, um autor de grande, porque já adiantou para nós aqui com exclusividade que já está preparando o segundo, tem o terceiro e já tem 12 títulos aí. Então, tenho certeza que você voltará aqui mais vezes para estar falando das suas obras, e a gente pede que Deus te abençoe e continue aí nesse ministério, tá? Agradece mais uma vez, a gente agradece também a presença do pastor Eliezer, e agradece você aí de casa que acompanha sempre a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Até breve.